dia, São Paulo. Muito bom dia, Brasil. Muito bom dia, você conectado além das fronteiras da Manhã Manda Aqui. Que Deus te abençoe nessa terça-feira, dia 7 de julho. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Nós vamos a intervalo. Hoje o meu entrevistado do dia é o nosso jovem líder do Grupo de Gêmeos, o Vinícius Monari. Daqui a pouquinho, vamos a intervalo e eu já volto já já. Shalom Adonai, agora na capital paulista, são 10 horas e 15 minutos, você está conectado na Manhã Manda Aqui. Nessa manhã eu tenho a satisfação de receber aqui um jovem influente, um jovem líder, um jovem que atua junto da Jubrac e é uma pessoa que é uma referência para outros jovens aqui na nossa igreja local, Brasil para Cristo, no Manda Aqui. Eu recebo aqui o Vinícius Monari. Muito bom dia, Vinícius. Bom dia, pastor. Paz do Senhor, paz do Senhor. Pessoas que estão assistindo, meus irmãos queridos, é um prazer e um privilégio estar aqui contigo, pastor. A satisfação é minha. Tudo bem com você? Tudo jóia, pastor, graças a Deus. Você dormiu bem? Dormi, consegui dormir bem. Eu dormi 1h30, quase 2 horas, mas deu certo. Qual é a sensação de estar participando aqui da Manhã Manda Aqui? Um privilégio, pastor. Aqui aceitam muitas pessoas importantes, né? E eu poder estar compartilhando também um pouquinho da minha história é um prazer muito grande. E aí tá sentado outra pessoa importante, você não é pouca coisa, não? Que legal. Você é natural de onde? Sou de São Paulo, pastor. São Paulo? Sou de São Paulo, nasci aqui e tô aqui desde pequenininho. Que legal. Você tem quantos anos? Tenho 26 anos, fazer 27 anos. Em setembro. Como se chamam seus pais? Meu pai é o Celso Monari e minha mãe é Fátima. Defina seus pais. Meu pai é um cara super carismático. Meu pai é um cara super de bem com a vida. Meu pai é um cara que ele... Tá ali a foto. Tá ali a foto dele? Que legal. Essa é a família. Isso. Aí meu pai ali, o senhor, ele é um cara super de bem com a vida. É um cara bem feliz. Minha mãe, ela me ensinou a simplicidade da vida, né? Com carinho, amor, tudo veio dela. Aí tá todo mundo. Minha irmã ali... Você tem quantos irmãos? 2. Eu sou caçula, né? Mimado. Minha irmã, ela puxou mais meu pai. Porque a minha irmã é uma pessoa super pra cima também, ela é carismática, onde ela vai, ela conquista todo mundo. Aí, como a gente é irmão, a gente fala, como que pode conquistar a minha irmã? Ela é mó chata, mas... Brincadeira. Minha irmã é sensacional. E o último ali é meu irmão, que é o cara que... é exemplo pra mim. Glória a Deus. Uma grande lição que você vai levar por toda a história da tua vida, que você aprendeu com a sua família. Ixi. A gente é muito feliz. Em casa, a gente é pessoa brincalhão, todo mundo tem isso em comum. Todos brincam, todos são felizes, todos dão muita risadas simples, de coisa boba até. Mas eu levo isso que eles me ensinaram, a simplicidade na vida, levar as coisas a sério, mas viver feliz, viver bem, dar risada das coisas. Que legal. Você atua profissionalmente em que área? Eu trabalho numa equipe de compras, mas eu sou um analista financeiro, né? Então eu fico ali mensurando números e resultados. Que legal. O nome da empresa que você atua? É no Iguatemi. Ok. Anteriormente, quais foram as suas experiências profissionais? Eu trabalhei na Unidas Rent a Car, que é uma empresa de locação de carro, e depois trabalhei na TOTS, que é uma empresa de informática, de sistemas. Que legal. Você gosta de jogar futebol? Gosto, pastor, mas hoje eu pendurei chuteira. Qual time que você torce? Eu torço Palmeiras. Aquele lá quem é? Você é o de baixo ou o de cima ali? Eu sou de baixo. Isso aí sou eu no chão, o Levi por cima e o nosso amigo, o Thiaguinho. E ali é na chácara dos meus tios, né? E a gente tava brincando ali, jogando bola, tem um campinho ali. E a gente cresceu jogando bola ali, sempre jogou junto. Ali tá meu primo também, o Júnior, que mais conhecido como Orli. E a gente sempre cresceu jogando bola junto, a gente sempre curtiu e tivemos bons momentos de risada ali no campo. A família, de uma forma estendida, a família... quando eu falo... Com parente. Exatamente, a forma estendida com parente, sempre esteve muito marcante na sua história. Sim, todos nós crescemos juntos.
Eu tenho meus primos, que é o Levi, o Lucas, o Orli, o Júnior. Essa turma aí, que inclusive é uma foto muito recente. Mentira, não é recente. Quem é você ali? Você é Eu sou o maravilhoso de cachecol ali. Olha lá, ó, minha cara de constrangimento de estar ali, né? E aí, esses caras aí são meus irmãos. A gente é primo, mas crescemos junto. E quando você para conversar com um de nós, você sempre... Não, aquele ali não sou eu. Eu sou o que tá dando um joinha ali. Que legal. E a gente cresceu junto e acaba tendo característica muito perto, né? Se você conversa com a gente, você vê que um tem uma coisinha, um jeitinho do outro. Qual a grande lembrança de infância que marcou a sua vida? Uma grande infância, uma grande lembrança da infância? Poxa, pastor, eu não tenho um momento especial. Aí a foto do prezinho meu. Talvez seja essa aí. Caramba, esse cara pegou isso aí. Poxa, pastor, eu não tenho nada muito memorável assim da minha infância. Eu sei que Deus me guardou muito assim. Eu nasci em berço evangélico, cristão. Então, eu sou um cara que fui muito simples. Você lembra desse momento? Mano, essa aí é uma foto que tem lá em casa. Sabe aqueles porta... Seu tempo, pastor, aqueles porta-retrato de madeira com a foto? Não. Você não lembra? Não lembro. Isso é um equívoco. É na minha casa. Na minha casa aquilo. Já é tudo digital. Não entendi, desculpa. Isso, a barba branca é experiência, né, pastor? Um homem sábio, obrigado, né, pastor? Obrigado. Você está namorando? Tô noivo. É noivo. Como se chama a sua noiva? Tareja. Quanto tempo você já está com relacionamento com a Tareja? 2 anos e alguns meses abençoados. Glória a Deus. 2 anos e alguns meses abençoados. Como você resumiria a história de amor de vocês? Poxa, deixa eu pensar, pastor. Graça. Aí, porque Deus nos uniu quando a gente não queria nada, quando a gente buscava só a Deus. E aí, eu acho que nosso pai olhou lá do céu e falou assim: vou juntar esses 2 filhinhos, porque agora eles estão num propósito correto. Eles escolheram um bem maior. E aí a gente se juntou. Glória a Deus. Eu acho que eu resumo dessa maneira. Amém. Porque, brevemente falando, pastor, rapidinho, a gente orava contra tudo e qualquer coisa que poderia acontecer em relacionamentos, tá? E não é que aconteceu? O contrário da oração. Mas a gente só entende que é a graça de Deus. Por isso que eu falo que é graça. Glória a Deus. Porque não era o que a gente buscava e almejava. Não era o nosso objetivo. E Deus é Deus. Hoje é o dia do chocolate, mundial do chocolate. Você gosta de chocolate? Eu gosto, mas o mozão detona. É isso. Já comprou o chocolate dela? Eu já dei uma barra desse tamanho assim, pastor, pra ela. Aquelas bem caras, desse tamanho, com biscoito no meio. Ela comeu tudo, me deu um pedacinho. Caramba, só. Em 2 dias, pastor. Foi, magrinha, Tareja magrinha. Se você tivesse 1 minuto de vida só e estivesse diante da Tareja, o que você diria, resumindo toda a sua vida, olhando nos olhos dela? Resumir minha vida pra Tareja? Vocês, assim, tudo. Bom, a Tareja, ela chegou na minha vida e mostrou a simplicidade que Deus é conosco. O mozão, ela trouxe o amor sincero do Pai para a nossa vida. Com ela, eu consigo enxergar todo o bem que Deus tem para a minha vida. O mozão, ela me apresentou um amor sincero, um amor puro. Ela me mostrou que nem tudo é lógico, mas sim também muitas coisas podem ser vistas com amor. Ela começou a mostrar o sincero, bondoso e carinhoso amor de Cristo para minha vida, que talvez num certo momento da minha história eu esqueci. Glória a Deus, legal. E te amo, mozão. Isso, te amo, tava esperando, te amo. Aí, mozão, né? Mozão. Aí, Deus abençoe. Você é pescador? Pescador de almas. Mas tem uma foto sua aí, você pescando. Me conte essa história aí, como é que é? Que história é essa? Isso aí... Isso aí não tem nem vara. Esse que é o legal dessa foto. Sou eu, meu primo, Orli.
Aí a gente tá na chácara dos meus tios, né? E ali também a gente tá, na época, tinha essa pose aí, era muito famosa, né? De ficar pensando. E aí a gente pescava ali no laguinho, de vez em quando. Legal. Tinha umas tilápia pequenininha ali. Você comentou... E ali, o que é aquilo? Aquilo ali... Aquilo ali eu acho que era moda, né? Fingir que tá escondido, porque não é possível, olha lá, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você comentou que nasceu no lar evangélico, mas você teve uma experiência fora do contexto cristão. Como foi teu encontro com Jesus? Como Jesus mudou a tua história? Tá. Então, eu cresci num berço cristão, sempre fui numa igreja próximo de casa. E com 11, 12 anos vim pra cá, né? E aí, eu me batizei aqui com 14 anos, se eu não me engano, 14, 15 anos. Só que eu me desviei um ano depois, mas basicamente. E nesse tempo no mundo, pastor, eu fiquei um tempo no mundo, acho que um ano, e voltei para a igreja. Aqui ainda não manda aqui, era o templo lá embaixo, tá? E aí voltei para a igreja. E aí, com a metade do templo, quando estava construindo tudo isso aqui, a metade do templo vinha até ali, aí eu me desviei por inteiro, porque eu fui um cara que a maturidade me alcançou muito cedo. Acho que com 11, 12 anos, como eu falei, meu irmão foi um exemplo para mim. Ele foi um cara que ele sentou comigo sem estragar minha adolescência. E ele falou, Vi... Como se chama seu irmão mesmo? Rafael. Rafael. E a sua irmã? Camila. Aí ele chegou e falou, Vi, a vida é assim, ó. Aí ele me ensinou. Então eu fui um cara maduro e fui amadurecendo junto com o cristianismo. Mas, pastor, eu cheguei numa época que eu era preguiçoso. Então quando chegava um momento que a gente sai do colo de Deus e Deus mostra pra gente que temos que lutar com alguma coisa, temos que perseverar em algumas situações, eu tinha preguiça. Eu achava que eu não era forte o suficiente para passar por isso e eu larguei. E aí eu larguei de fato, porque eu falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida. E eu tinha muita consciência do seguinte, ou você tá com Deus e anda em seus caminhos, ou você tá fora. Não tem meio termo, não fica na igreja balançando e tal. Cara, você quer, você fica, você não quer, você sai fora. E isso eu adotei para mim, não aconselho isso para ninguém, Amém. Mas eu adotei para minha vida e saí e fiquei cerca de 3, 4 anos no mundo. E nesse tempo... Nesse período que você ficou no mundo, você viveu uma vida... Uma vida perdida. Normal dentro do contexto não cristão. Sim. E aí, pastor, aí eu cavei minha ruína. Aí as coisas começaram a ruir. Eu perdi meu emprego. Eu fiquei ainda trabalhando um tempo, não perdi de cara, mas trabalhei por um tempo, mas Deus me concedeu aquele emprego. E foi muito bênção aquele emprego. Mas da mesma maneira que Deus nos dá, Ele tira. E Ele tirou esse emprego de mim. Eu fui mandado embora do serviço, depois vir arrumar outro serviço, só que eu fui mandado embora desse serviço e na faculdade eu já não estudava mais, eu vivia em bar e eu... fui um cara muito, eu não digo trauma, pastor, mas eu fui um cara que eu nunca tive amigos, nunca tive. Eu me aproximava de você, pastor, nós ficávamos íntimos, mas aí você virava as costas para mim, por algum motivo, não briga, mas acontecia alguma coisa, você saía. E todos os meus amigos, a vida inteira foi assim. E nesse momento, quando eu estava no mundo, continuou sendo assim, a minha vida inteira. E afastado de Deus, pastor, eu tomei uma decisão para minha vida. E eu falei, eu vou viver por mim só. E aí eu me afastei de todas as pessoas e usava as pessoas ao meu favor. Eu era um cara totalmente frio, sem sentimento nenhum. Verdadeiramente sem sentimento nenhum. Eu não tinha amor e compaixão, carinho por ninguém. Eu não tinha, pastor. Eu usava você para meu benefício, para o que você tinha de benefício para me dar. Então, você era um cara carismático, eu te usava para me dar carisma em um certo dia que eu não tinha carisma. Você era um cara que contava piada, então eu ia perto para você para rir num dia que eu precisava rir. E assim foi. E fui utilizando. E eu também fui me afogando em bebida. Eu chegava cedo na faculdade... E eu falava, poxa, tenho ali tantos minutos. Eu ia para um bar e bebia uma garrafa inteira, às vezes 2, e eu não demorava muito para ficar alterado. Bebida alcoólica, isso. Bebida alcoólica.
E aí eu bebia uma garrafa, aí ia para a sala e já ia bêbado, fazia prova bêbado. Sua família, como ela lidava com tudo isso? Minha mãe ficava triste. Meu pai, ele não é cristão. Meu pai, ele hoje não frequenta. Ainda não frequenta uma igreja. Minha irmã hoje está se reconciliando com Cristo e meu irmão também está afastado. Mas eu entristecia minha mãe, o coração da minha mãe ficava entristecido, mas minha mãe tinha zelo, ela cuidava de mim, sempre avisava, né? Vinícius, você vai lá mesmo? Pra que você bebe e tal? Mas aquilo não me afetava, pastor, porque a frieza dominou meu coração e eu, de fato, perdi qualquer tipo ou emoção da vida que temos e Cristo nos ensina. Literalmente, seu coração se tornou um coração de pedra. Exatamente, mas esse muito. Esse coração foi quebrado? Aí demorou, pastor, porque foi o seguinte, fiquei esse bom tempo na igreja, me afastei. O meu retorno não foi um quebrantamento de coração, de pedra para carne, uma carne cristã. Não foi isso. É que quando eu estava no mundo, o Espírito Santo sempre tocava no meu coração. Ele nunca deixou de falar comigo. Nunca deixou. Deus nunca me abandonou, eu posso deixar. Nada de mal aconteceu comigo. Nada. Pastor, eu sou um cara que as pessoas olham e falam assim, poxa, aquele cara ali, eu tenho tudo para ser assaltado na rua, vamos dizer assim. Porque, poxa, o cara, é bonitinho, bem arrumado e tal, não sei o que, tem grana. Bonitinho, acho que... Mais ou menos, pastor, mais ou menos, né? Galã, então, não, brincando. E aí, nada de mal aconteceu. Pastor, uma vez bêbado, eu entrei numa festa de motoqueiro, os caras barbudão, sabe? Motoqueirão assim, negócio de cinema, e eu lá, do nada, olha pra mim, pastor, no meio desses caras, e nada me aconteceu. Graças a Deus por isso. E sempre me cutucava. Eu tenho uma experiência que eu conto, não é uma experiência divina, tá? Por favor, mas eu sempre falo pro pessoal que assim, Cristo não precisa descer fogo do céu para dizer que está falando contigo. Basta um certo dia, eu no bar, a Thalita grávida passa na minha frente. Eu falei, que a Thalita vai passar na frente de um bar? E eu já conhecia já o pessoal. Mas na simplicidade eu sempre via Cristo. Sempre via Cristo. E aí, pastor, num certo dia, o Júnior estava voltando à igreja, ele tinha vindo numa semana e na outra... O Júnior é o Orli. Ele, que somos primos, aí eu sempre chamei ele de Júnior. E aí, um certo dia, ele voltou para a igreja na semana anterior e falou assim para nós, os primos, mano, vamos para a igreja? Só que ele não sabia que já há 3 semanas, o Espírito estava falando mais forte no meu coração. E eu sempre fui um cara racional assim, e eu falei, vamos, mano, vamos. Aí cheguei aqui, o templo já estava construído, ainda estava, né, as coisas estavam sendo moldadas, finalizadas, né? E aí eu cheguei aqui e não saí mais, pastor, não saí. Só que meu coração não foi quebrado também. Meu coração sempre foi de pedra. Eu fiquei aqui de maneira sincera com Cristo, adorava em sinceridade, em amor, só que o meu coração para ser quebrantado demorou. Veio ser quebrantado e aprender de novo a amar com a Tareja do meu lado. Eu comecei, a Tareja sabe muito bem disso, que eu sempre compartilhava com ela. A gente começou a namorar e eu falei todos os meus males para ela e tal, não sei o quê, porque é assim que deve se começar um namoro. Jovens que estão ouvindo, todos os pecados e tudo que são, vocês têm que compartilhar. Se há uma omissão no início de um namoro, nem namora, porque já começa errado e de errado não tem nada de Deus. Até pelo fato de sermos curados, né? Exatamente. Quando você faz esse confessamento, exatamente, você é curado por isso. Isso. Né? E a importância dela também, ela acabou sendo um instrumento de cura na tua vida, né? Sim, pastor. E eu falava para a Tareja assim, eu falava, a Tareja é muito amada aqui pelos irmãos, graças a Deus. E eu falava para ela o seguinte, falava, Tareja, eu não sei o que é amigo. Eu não sei o que é isso. O Will é um grande parceiro meu, de muitos anos, mas... Eu nunca falei isso pra ele, Will, me perdoa, mas eu não amava o Will. Era meu amigo, eu sabia que eu podia falar tudo pra ele, ele ia interceder por mim, mas eu não conseguia chamar de amigo. Eu não entendia, pastor, não entendia. Sabe quando o bebê começa a andar e ele não sabe dar um passo após o outro? Eu não tinha esse amor, eu não tinha compaixão pelo próximo. E aí, pastor...
eu comecei a participar do Gêmeos com o Will, do Gêmeos do Will, fui no Gêmeos dele. Como se chamava esse Gêmeos? É o Metoshi 1. É o Metoshi 1. Isso. E aí eu comecei a participar do Gêmeos e não tinha amigo nenhum, né? Faço essa ressalva porque é muito importante. E fui conhecendo as pessoas, fui me integrando no meio dos jovens e tudo mais, mas mesmo assim eu não amava, pastor. Demorou, o processo foi galgando. Eu confesso que quando as coisas começaram a despertar, que mais para frente a gente vai falar, mas a minha liderança no meio dos jovens, a parte de fazer parte da comissão da Jubrac, de cuidar da vida de jovens, no comecinho de tudo isso, comecinho mesmo, tá? Eu ainda não tinha esse amor sincero. E aí, pastor, aí tem Deus no negócio, porque eu olhei para mim e falei, poxa, o Senhor sempre fala de amor na tua palavra. E o Senhor está me levantando, mas eu ainda não sei amar. Eu não sei chamar alguém de amigo. A Tareja tinha melhores amigas e eu falava, puxa, piorou. Eu falei, melhor amiga? Falei, pastor, eu tinha não era amizade. Você me amava, mas eu te respeitava. Eu não falava mal de você, não pecava nesse sentido. Mas eu não tinha, pastor, não tinha. E um certo dia, não sei dizer quando foi, como foi, uma experiência magnífica. Pastor, eu sei que o negócio foi tão ruim, cara, que até minha família eu comecei a me esfriar, sabe? E aí, não sei qual foi o dia exatamente, não foi uma experiência assim, do Espírito de Deus e tal, veio, desceu do céu. Mas, cara, um certo dia eu abri os olhos e hoje eu olho para a igreja. E Deus, eu olho para o lado, eu olho para o outro, Ele não colocou perdão, pastor. Não, fique à vontade. Ele não colocou um amigo do meu lado. Ele colocou vários. Ele colocou um Gêmeos inteiro. Glória a Deus. Ele colocou uma Jubrac inteira do meu lado. Glória a Deus. Ele colocou milhares de pessoas do meu lado. E ele não só colocou, como também ele... Obrigado, pastor. Vou deixar aqui, tá bom? Ele não só colocou pessoas do meu lado, ele me ensinou... Ah lá, turma. Ele me ensinou, com essa turma aí, ele me ensinou a caminhar junto. Ele me ensinou que, sem esses caras aí, sem essas moças, não rola. E uma coisa muito interessante, visível de perceber, é que o amor de Deus derramado no teu coração transformou o seu coração, porque Deus é amor. Exato. Deus não tem amor, Deus é amor. E você agora está uma manteiga derretida. Pois é. Amando. Pois é. E agora, você ama o Will? Agora eu amo o Will. Às vezes ele vem meio fedidinho, mas eu amo ele ainda. Como é seu coração hoje, depois dessa transformação? Pastor, hoje eu tenho um coração, como o senhor falou, quebrantado, um coração de manteiga. Glória. Hoje, sabe, poxa, hoje eu não consigo viver sem isso que Cristo me deu. Glória a Deus. Hoje a gente estava em um período de quarentena aí muito grande e as oportunidades que eu tinha, eu ia ligando para cada um dos meus gêmeos, perguntando como estava, e eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, então ficava outro dia com o Pedro, que é o líder da Jubrac, mas o meu amigo também, a gente ficou umas 3 horas no telefone conversando, e aí, não é só eu falando não, o Pedrão também fala pra caramba. E uma coisa importante, hoje você tem amigos? Hoje eu tenho diversos amigos, não consigo nem contar. Hoje eu sei que se eu precisar de alguma coisa, ou seja uma conversa ou alguma necessidade, não vai ser um nem dois que vai bater na minha porta. Mas são diversos caras que
vão bater na minha porta e falar, Vini, o que você precisa? Eu tenho, cara, tem um monte de coisa aqui que eu posso te dar. E hoje eu tenho um coração quebrantado. Hoje quando, poxa, eles vêm comentar as mazelas comigo, a gente vai ter um aconselhamento, alguma coisa, eu até choro, porque eu me compadeço deles e eu até pergunto porque Deus tem o seu propósito, e claro, mas por que Deus permite tal pessoa passar por isso, sabe? Mas hoje eu sinto que sou amado e hoje eu sei que eu posso amar. E se relacionar. E me relacionar. E ano passado... não foi o amor às pessoas começou a se desenvolver o ano passado, né? Mas eu já comecei o ano amando, mas eu iniciei o ano com uma oração, com um pedido de oração. Eu falei para Deus, nesse ano aqui de 2019, me ensina a amar conforme o Senhor escreve. Eu falo para os jovens que às vezes nós temos que fazer orações ousadas, mas não desrespeitosas, mas ousadas para que, poxa, Deus é meu Pai. Sabe? E onde ele fala que, tipo, se um pai terreno aqui não dá pedra para o filho, imagina ele. Então eu olhei para ele e falei, pai, aqui muito se fala de amor, um amor sincero, um amor puro, me ensina. E foi o ano inteiro Deus me ensinando isso, foi me enchendo de graça nisso. E por isso que quando eu falo de amor assim, eu me emociono, eu falo de Cristo, eu me emociono. Porque é um amor lindo, cara. É um amor que a gente tem que se entregar e experimentar, sabe? E aí, para a chave de ouro, foi quando eu vi um homem no final do ano passado, foi o teu filho, e eu olhei para ele e nem era ministração, era final do culto. Ele estava andando aqui, passeando com alguém, sei lá, não sei o quê. E eu olhei para ele, eu estava sentado esperando o pessoal. E foi ali, sabe a conclusão da redação? Glória a Deus. Deus concluiu falando assim, Vinícius, tá vendo Wesley? Wesley era você, só que você, porventura, no meio do caminho, perdeu. O amor que o Wesley mostra, você perdeu. Mas agora, você era assim, e quer ver como você era assim? E muitas coisas me vieram na mente. Muitas coisas. Uma delas, para simplificar, eu acho que eu simplifico legal, eu lembro de eu ser um cara que, quando eu pecava, eu ia para minha mãe e falava, mãe, pequei. Eu falava, mãe, fiz isso aqui na escola, eu sei que não é de Deus, fiz isso aqui. Aí minha mãe não me advertia, minha mãe falava, Vinícius, sabe que não pode, né? Aí eu falei, mãe, perdão. E afins, é um amor sincero, é um amor... Como Cristo fala pra gente, sejam como criancinhas. E criancinhas é assim. A gente chega pro pai e fala, paizinho, errei. E Deus cuidou. E aí, ali foi a chave de tudo, sabe? Ali foi, ele me mostrou, Vinícius, você era assim. E você, na verdade, não era. Você é que você omitiu isso. E agora eu tô te devolvendo. Eu tô retomando e te mostrando a intensidade disso. Sabe o que é bonito? Que Deus sempre nos dá a oportunidade de começar uma nova história ou recomeçarmos uma nova história. E isso Deus te deu esse privilégio. Nós vamos a intervalo, daqui a pouquinho voltamos. Você está conectado na Manhã Daqui, eu estou entrevistando o jovem Vinícius Monari. Isso aí. Vamos a intervalo, já voltamos já. Agora na capital paulista, 10 horas e 46 minutos, eu estou aqui com o Vinícius Monari. Antes de você falar um dia memorável, mande um abraço para o pessoal que está conectado na Manhã Daqui. Amém. Bom, Pastor Paixão, grande abraço, Solange Mota, Norma Moisés de Jacuí, a Maristela, Tela, beijo, Tareja, mozão, Pedro, líder, e a Thalita Cruz, Jaísa, sogra. Tem que mandar um beijo para a sogra. Sogra, obrigado, bom trabalho. Alessandra Lima, Sara Venâncio, Dani Venâncio, Dalva Policarpo, Ivete Rodrigues e mamãe, Fátima Monari. Tem mais? A Nath, Nathalie Queiroz, Henrique Souza, Vicente Antunes, Sebastião Benedito, Ricardo Dionísio de Souza. E aquele nome ali, ih, caramba. Perdão. E meu irmão, Rafael Monari. O Rafael é muito importante na sua vida, né? Uma grande lição que você aprendeu com ele. Tudo.
O Rafael foi assim, ele sempre foi... É o irmão mais velho, né, pastor? Ele te deu alguns cascudos? Não. Ah, dava. Opa! Uma vez, lembro até hoje, uma vez eu respondi, minha mãe me deu um socão, doeu, pô, eu era criança. E aí, olha lá. E aí, o Rafa, quando eu tinha 10 anos, ele já vinha me ensinando as coisas da vida e tal, muito prudente. E aí, com 10, 11 anos, ele se casou e mudou para Curitiba. E aí, ele foi para Curitiba, aquilo ali, nossa, eu chorei o dia inteiro. Poxa, irmão mais velho, o cara que cuida de mim e tal, não sei o quê. Chorei o dia inteiro. Eu lembro que estava na praia ainda com a minha família. E aí chorei o dia inteiro e tal, não sei o quê. Ah, beleza. Aí toda vez que eu visitava, ou ele vinha visitar, eu chorava de novo, né? Antes de pedrejar meu coração, que é aí que eu falo que Deus falava que... Quando Deus me falou que eu já tinha um amor, só que perdi. E aí, quando o Rafa vinha pra cá, ou eu ia pra Curitiba, ele vinha pra São Paulo, ou eu ia pra lá, a gente sempre tinha momentos de conversa. Eu sempre, desde pequeno, meu irmão cuidou de mim. Então ele me ensinava como ser homem, me ensinava a ter caráter, a ter honra. Eu falo para um monte de gente que, assim, se eu sou o homem que eu sou hoje, eu devo a ele. Glória a Deus. É por isso que é um impacto muito grande ele na minha vida. Porque, além de irmão, ele foi uma referência. Hoje ele está afastado, mas o meu irmão, ele afastou cerca de uns 5 anos, eu acho. Mas ele sempre foi um cara cristão, lendo a Bíblia. Meu irmão era um homem muito sábio, Deus usava muito a vida dele e ele me dava muito discernimento também. Então, meu irmão me ensinou o que é caráter, meu irmão me ensinou a honrar as pessoas, honrar amigo, honrar futuras namoradas, honrar mãe, honrar pai. E uma coisa, eu acho que eu posso falar isso assim com toda certeza, que o que meu irmão me ensinou com mais prudência, assim, ele me ensinou muitas coisas importantes, tá? Mas eu vou falar uma só, para ser curto. Ele chegou uma vez para mim, pastor, e falou assim: Vi, eu ainda novo, com uns 12 anos, nunca minta para a mãe e para o pai. Eu falei, beleza. E pastor, de verdade, uma vez ou outra deve ter acontecido, eu não me recordo, tá bom? Mas, deve ter acontecido. Mas, nem no mundo, eu nunca busquei mentir para os meus pais. Minha mãe, quando eu já usei droga, não era assim, assíduo na droga. Eu bebia, mas eu estava na roda, tinha e eu queria, usava. Mas não era meu negócio, não. Mas uma vez eu saí e minha mãe falou, Vinícius, você vai sair com fulano, ciclano, voltando? Eu falei, vou, mãe. Aí ela olhou pra mim e falou, Vinícius, você usa droga? Você vai usar droga nesse dia, né? E eu ia, pastor. Só que eu não queria falar pra minha mãe. Vou falar, mãe, eu vou ficar muito doido. Não, quem quer fazer isso? Ninguém. E aí eu olhei pra ela e falei, mãe, eu não vou te responder. Porque eu não queria falar, eu não conseguia mentir pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu não vou te responder. E aí, enfim, foi um ensinamento muito especial. E eu vejo o quanto Deus honrou isso, sabe? Porque, tipo, hoje eu tenho um relacionamento que é maravilhoso com a minha mãe, maravilhoso com meu pai. E eu sei que a confiança que eles têm em mim, de certa maneira, isso ajudou. Glória a Deus. E foi uma característica que o seu irmão Rafa te ensinou, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o seu herói que você gosta e que você admira? Quer dizer, você admirava no passado, né? Um herói. Você era chegado a um herói? Tu está falando, mas herói em que sentido? Para uma pessoa ou... herói de, por exemplo, super-homem e tal. Ah, tá. Ah, pastor, eu não sou tipo... Você não gostava? É porque, não, assim, eu assistia desenho, não, mas... é porque conta aí do Zorro. Ah, não, olha lá. Não, os caras... Que história? Isso aí... Você gostava do Zorro? Não é. Minha irmã inventou um Natal, a fantasia. E eu fui de Zorro, porque Zorro, desde pequenininho, meu pai gosta... Não, meu pai gosta do Zorro.
E aí, desde pequenininho, foi o primeiro personagem que me apresentaram, que é o Zorro. Então Acho que era o Zorro, tinha o Sargento Garcia, que era inimigo dele, eu acho que era isso. Okay. E aí, nesse dia, eu fui de Zorro, tinha que comprar, era uma fantasia barata, ninguém gosta do Zorro. Tá certo. O jovem cristão na sociedade secular, qual a importância dele? A importância dele, um jovem cristão na sociedade secular, a importância dele é ter o diferencial. Eu acho que não dá para um jovem cristão em um lugar que não é cristão não ter um brilho maior do que todos os outros. Eu acho que ali, eu costumo dizer que a gente tem que estar em um lugar para somar e multiplicar. Ou seja, eu tenho o que é o somar? O somar não é estar ali para somar um número, mas somar com diferencial. Que diferencial? Cristo Jesus. E multiplicar, que jeito então, Vinícius? Multiplicar trazendo várias pessoas para multiplicar o reino de Deus, para que o evangelho seja divulgado. Então eu acho que um jovem cristão no meio de um povo secular tem isso como principal ação. E como se manter um jovem, mesmo em meio a tudo isso, você se multiplicando e tal, mas sendo modelo, um exemplo? Por exemplo, primeiro, eu vou pedir, se o Will puder colocar por gentileza, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, fala-nos que nós devemos ser um exemplo. E Paulo vai falar exemplos em algumas áreas. Eu gostaria que o Will colocasse 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, vai aparecer aí na sua tela, e nós vamos ler. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, certo, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. São 5 áreas. Eu perguntei para o Orli também essa pergunta, quer dizer, eu fiz essa pergunta, né, para o Orli também, e eu agora estou fazendo para você. Como na nossa sociedade secular, e você como líder de jovens de um Gênesis, e trabalhando com a Jubrac também, como você pode ser e como você pode influenciar outros a serem um exemplo na palavra, fiel na palavra, não é só ter a fidelidade na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Pastor, essa pergunta é ardida, né? Porque ela é uma pergunta que tem que ser muito bem específica, muito bem explicadinha, bonitinha, mas eu vou tentar resumir e, enfim, espero acertar. Tá bom. Bom, eu acho que o testemunho é algo importante, porque o testemunho mostra a sua transformação. E tendo a transformação, mostra que você é um cara fiel à palavra. Porque, então, no livro de Tiago, 1 Tiago, versículo 22, ele fala pra gente, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Então, se a gente pratica a palavra, a gente já mostra um quê de transformação. Sendo praticante da palavra também, a gente consegue mostrar o amor de Cristo Jesus. Porque, poxa, como eu citei no meu exemplo, eu falei para Deus que Ele escreve muito de amor. E eu pedi que Ele me ensinasse sobre este amor. E Ele me transformou. E me ensinou a amar. A fé é aquilo que fica inabalável, fica toda a minha ação condicionada a Cristo Jesus. E aí eu acho que assim, não sei se eu respondo exatamente essa pergunta, mas eu acho que assim, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue manifestar para aqueles que não veem ainda o amor de Deus, a transformação de Deus e essa paz que transcende o entendimento humano que a gente não consegue entender muitas vezes. Ok. A expectativa em relação aos jovens, quando Paulo escreve a Timóteo, ele dá uma ênfase muito grande na virtude do jovem. No entanto, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, se não me engano, fala... 1 João. Tá bom. Perdão, viu? 1 João, capítulo 2, versículo 14, João está dando ênfase a uma virtude, não Paulo. Ele está dizendo que você é forte e já venceu o maligno. Como corresponder à expectativa do reino dos céus na sua juventude? Você pegou umas pesadas, né? Ai, pastor, poxa, repete para mim, por favor, que essa aí foi ardida. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Pode tá pôr, bom. Por gentileza? Will, eu quero te agradecer, viu? Te peguei de bate-pronto. Põe aí, aqui. Will, que ajuda eu. Ao vivo? 1 João 2,14. Vamos lá? 1 João 2,14, olha lá. Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, Vinícius Monari, eu lhe escrevi porque vocês são fortes. Então, João está falando que há uma expectativa. Vocês já são fortes. E vocês... Cadê? Vocês são fortes e
Não, volta lá. Volta lá. Volta lá. E vocês, a palavra de Deus permanece em vocês e já venceram o maligno. Então, há uma ênfase na sua juventude por você ser forte. Já vencemos o maligno. Exatamente, e vencer o maligno. Como corresponder essa expectativa e essa ênfase de João para o jovem? Eu creio na palavra, logicamente, e acredito que, de fato, nós já vencemos o maligno. Mas o que o jovem tem que ter muita atenção é que nós vencemos o maligno, mas não estamos livres da batalha. Oh, legal. Então, é uma luta constante, no qual nós temos que negar a carne para sermos mais do que vencedores. Então, como a batalha está ganha, mas não a guerra, nós temos que diariamente alimentar o nosso devocional com Deus. Oh, legal. E aí, eu creio nisso e nesse processinho aí de seguir com Cristo. Dentro disso, eu abro aspas aqui nessa sua resposta, dizendo qual o valor você falando da oração, qual o valor do TSD, do tempo a sós com Deus, na vida do Vinícius Monari? Pastor, eu tenho para mim que a minha vida terrena é o reflexo da minha vida espiritual. Uau, então, legal. Se muito tempo dedico de joelhos dobrados, clamando ao Pai, aqui nessa terra eu vejo que é um tempo passageiro, porque o que eu busco já está nos céus e o que eu vejo é espiritual. Então, logo a gente já começa a não se afligir tanto com este mundo terreno. Fale um pouquinho da sua experiência como líder de Gêmeos. Como líder de Gêmeos, eu sou líder, vai fazer 2 anos esse ano, né? E é algo muito gratificante prestar serviço na obra de Deus, estar à frente de jovens, é algo muito bom. Eu tive experiências magníficas assim de pessoas. Ano passado, muito foi solicitado de pedido de entrevista de emprego, pastor. Tá ali o pessoal ali e muitos deles pediram emprego, porta de emprego. Você abra uma porta de emprego, que Deus desça na terra, porque eles estavam sofrendo sem emprego e queria ir no McDonald's comer. E pastor, eu acho que todos foram empregados ano passado, todos, literalmente todos. E aí eu chegava, a cada semana um ia sendo empregado. Eu tinha uma brincadeira com o pastor Ricardo, que eu chegava, no meu Gêmeos, fulano foi abençoado, arrumou um emprego. Aí o Ricardo falava, no meu Gêmeos aconteceu isso. E isso é muito bom. E ver a maturidade desse pessoal. Hoje eu consigo dizer que cada um deles ali, graças ao Pai, não são os mesmos de ontem. A maturidade que nós vamos crescendo é magnífica, assim. Cristo vai nos abençoando, vai cuidando. E adorar a Deus junto com eles, puxa, é esplêndido, assim. É uma experiência sensacional. Um dia memorável, claro, você já falou de algumas experiências que você teve aqui na igreja, inclusive o dia que foi a chave de ouro, que você usou a vida do Wesley. Mas um dia memorável, um culto memorável, inesquecível na sua vida, aqui na sua igreja local. Ano passado, Festa dos Estados, era um momento de louvor do Ítalo. Eu não sei o sobrenome dele, eu lembro que é o Ítalo, moreno, grandão, fortão. E ele ministrando aqui e começou a cantar aquela música, Essa Casa, Sua Casa. Você sabe cantar? Tá. Gosta de cantar? Sem nada, pastor. Canta um pedacinho dela. Eu não lembro, eu já gaguejei da letra da música. Eu conheço uns antigos, pastor. O cara numa igreja pequenininha, canta aquela, como lá. Que é? Desemboca ao vaso, Jesus. Você é pequeno. Essas aí eu conheço, pastor. Você é do RTT. E aí, a igrejinha lá, é muito hino da harpa era cantada. E aí, nesse culto, pastor, o Ítalo ministrando começou a cantar essa música, eu nunca tinha ouvido. E a igreja estava cheia, era a Festa dos Estados, mas nesse canto aqui tinha jovens. Basicamente todos os jovens estavam aqui. E na época era difícil acontecer isso, porque cada um gostava de sentar num cantinho e tal, mas nesse culto estava todo mundo ali, centrado ali. E quando ele começou a cantar, o Espírito de Deus foi descendo, a coisa, Deus preencheu este lugar. E nós estávamos clamando sentado, todos. Mas aquele canto ali, pastor, onde estava todos os jovens, foram quebrantados pelo Espírito de Deus. E ali, ele levantou umas 4 ou 5 pessoas que ficaram em pé, jovens.
E ali pessoas começaram a falar em línguas, começaram a clamar a Deus, se ajoelhar, chorar. E esse culto para mim foi muito especial, porque depois eu comentei com o James, que eu falei assim, gente, não tenho certeza de nada, mas eu sei que Deus está movendo e está escolhendo os dele. Só que Deus escolhe os dele quem está disposto para ele. Então se posicionem para o reino, porque Deus está movendo. E aquele dia foi um culto muito abençoado. Que legal. Assim, resumidamente, pessoas que marcaram a sua vida ontem e hoje. Tá. Ontem, meu irmão, Rafael Monari, hoje ele continua sendo um exemplo para mim, um cara de caráter, profissional, trabalhador, homem de família, me deu um sobrinho lindo. O Johnny, quando eu vim para a igreja, antes de eu desviar de vez, eu era do Gêmeos do Johnny William, pastor agora da igreja de Mairiporã. E ele era meu líder de Gêmeos, e o Johnny foi um cara que deu também uma guinada na minha adolescência, assim, juventude. Eu acho que com uns 18, 20 anos ali, o Johnny foi meu líder e ele me abençoou muito. Ele abençoou muito a minha vida, sim, grandemente. É um cara muito especial que eu tenho muito apreço. Hoje, pastor, eu tenho ao meu lado o Pedro, que é o líder da Jubrac. Faço parte da comissão da Jubrac, né, com o Pedro na liderança. Ele é um cara que está sempre do meu lado, sempre disposto a ouvir, a dar um aconselhamento, dar uns puxão de orelha também. E é um cara que eu amo, admiro muito. Eu tenho o Will, que é um cara exemplo para a obra de Deus, é um cara dedicado, um moço bom. Puxa, eu tenho tantos, pastor, mas... Eu tenho o pastor Ricardo. O pastor Ricardo é um pastor que ele mostra que não precisa ter como falo, o paletó de um pastor e a boniteza e ética e decência de um pastor. Ele mostra que pastor é gente como a gente, sabe? E é um cara também exemplo para minha vida, e me abstenho nesse, senão eu vou falar todo mundo. Me responda apenas com uma palavra, ok? Vai ser um ping-pong agora. Esse é difícil, hein, pastor? Não, vamos lá. Amigos. Amigos. Gêmeos. O Brasil para Cristo no Mandaqui. Na casa. Gêmeos. Na família. Tareja. Mozão. Família. Base. TSD. Essencial. Esperança. Amor. Deus. Tudo. Louvor. Louvor. Clamor. Camila. Irmã querida. Leitura da palavra. Alimento. Serviço. Serviço. Obra. Discipulado. Necessário. Rafael. Grande homem. Pai. Trabalhador. Mãe. Amor. Oração. Relacionamento. Sonho. E aí pegou, hein? Sonho. Putz, pastor, pode pular essa? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amor. Passado. História. Presente. Graça. Futuro. Mais graça ainda. Nós vamos encerrar esse bloco. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com a sua reflexão bíblica e também com a oração oração pelo nosso internauta. Daqui a pouquinho, né? Tem alguma coisa que eles estão colocando aí? Quem é? Olha, vai ter uma participação aí. Vamos lá. Quem é esse? Diga aí para mim. Você é meu irmão. É Rafael Monari? Rafael, isso. Seja bem-vindo amanhã, Mandaqui. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Vi. Fique à vontade. Eu estou muito orgulhoso do homem que você é, do irmão, do amigo. Você me emocionou nessa manhã e valeu cada minuto que eu reservei na minha agenda para prestigiar você, o programa. E vocês. Que Deus te abençoe, Vi. 7 vezes mais do que aquilo que você abençoou minha vida. Desculpa as palavras embargadas, mas é muito amor. É muito amor mesmo.
Glória a Deus. Eu te amo, cara. Eu tenho muito orgulho de você. E conta comigo. Fique à vontade. A Tareja, ela, como anda do meu lado, ela sabe muito bem que eu sou um cara que ninguém me deixa sem palavras. Eu sou um cara que eu sempre consigo conversar com muita gente, eu sempre tenho argumentos para todo mundo e converso numa boa. E com todo o respeito e amor, meu pastor Joel, eu consigo conversar com ele, onde ele bota temor em muita gente, eu falo numa boa. Mas existe um cara, que é você, meu irmão, que eu fico sem palavras do seu lado. A Tareja vê e se surpreende, porque você é o único que, quando a gente está conversando, eu até perco o rumo, porque eu sei que é um negócio a mais. A sua importância para a minha vida é algo muito especial. Eu sou muito grato, você me ajudou. Eu acho que hoje as pessoas me veem, gostam de mim, dizem que eu sou um cara que tem um caráter, dizem que eu sou um cara que honro minha família, honro meus amigos, por mais que eu tenha um perfil um pouco mais forte, mas eu busco carisma e amor com todo mundo. E quando me elogiam isso, eu me emociono, porque só vem uma pessoa à minha cabeça em tudo isso. Claro, Deus nos molda, mas Ele usa pessoas para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. E no meu caso, foi você, meu irmão. Deus te usou. E o amor e carinho que eu tenho por ti é muito gigante. Falar de você sempre me emociona, porque eu acho que pessoas marcam pessoas. E para mim, no caso, o pastor perguntou de herói, né? É esse cara aí, ó. Esse é meu herói. Glória a Deus. Eu te amo, Vi. Te amo de todo o meu coração, cara. Você sabe disso. E eu te desejo tudo de bom. E eu queria dar um testemunho aqui sobre os Gêmeos. Num dos momentos mais difíceis da minha vida, esse cara aí, pequenininho, acho que com 11, 12 anos, não sabia muito da vida. E quando ele frequentava os Gêmeos, na hora de pedido de oração, ele pedia a Deus por um emprego para mim. Glória a Deus. E há pouco tempo atrás eu pude conversar com ele, porque eu tive uma ascensão profissional muito, muito, muito abençoada por Deus, por muita misericórdia do Senhor. E eu tive a oportunidade de falar para ele que aquelas orações que ele fez lá atrás surtem efeito até hoje. Louvado seja. E eu agradeci de todo o coração. Você lembra disso, né, Vi? Lembro. Eu lembro. Eu agradeço a sua participação, Rafael Munari. Muito obrigado. Deus te abençoe. Que Deus continue usando você e fazendo de você aquilo que teu nome propõe. Rafael, a cura do Senhor, que através da sua vida e na sua vida, a cura do Senhor seja contínua e você continue sendo uma referência. E o teu lugar está aqui, viu? Não esqueça que o teu lugar está aqui. Amém. E qualquer dia venha sentar aqui para eu bater um papo com você. Com certeza. Muito obrigado a todos. Parabéns pelo programa. Amém. Tirando a jaqueta, o resto está tudo legal. Obrigado, Excelente. viu? Deus te abençoe. Amém. Aí tivemos a participação do irmão do Vinícius Munari, o Rafael. Deus abençoe. Obrigado à equipe que entrou em contato. Nós vamos ao intervalo, já voltamos com a reflexão bíblica e com os avisos da nossa igreja local. Deus te abençoe. Você está conectado na Manhã Daqui, agora são 11 horas e 14 minutos na capital paulista. Haja coração, como diz o poema, né? É sexta-feira chorando, é quarta-feira chorando, é todo dia chorando. Esse programa está fazendo. Esses dias, por causa das brincadeiras que tivemos aqui, falaram que o nome do programa vai ser Alegria Aqui. Agora vai ser Choro Aqui. Só chora. Mas Deus te abençoe, Deus abençoe o Rafael também. Amém. Me conte rapidinho a experiência do IBB
IBBC? Bom demais da conta? O IBBC é muito bom, recomendo a todos, porque todo crente, todo cristão deve fazer um curso da Palavra de Deus. A Rose é uma excelente diretora? Rose é uma excelente diretora e me perdoa por ter faltado nos últimos dias. Glória a Deus. Seus professores são legais? São ótimos. Tem um lá meio carequinha, pastor. Mas Isso, não. parecido contigo assim, pastor. Deve ser Coincidência, bonito, né? deve ser bonito, não, é bem bom, bem bom. Ah, que legal. Vamos lá. Sem mais, eu já quero deixar você à vontade aqui, viu? Amém, Que Deus te pastor. use e abuse da sua vida. Com vocês, o Vinícius Monari, o Vini, com a reflexão bíblica, orando com você e por você. Amanhã quem está aqui? Amanhã? Pastor, eu não sei quem é que. Amanhã é Pastor Joel. Eita, Pastor Joel. É que o cara é tão abençoado que não precisa nem de aviso. A sequência da entrevista com o pastor Joel Estevanato. Se Jesus não voltar antes, aqui estaremos. Aqui estaremos. Fique à vontade, Deus te use e abuse. Amém, pastor. Deus nos dê graça para meditar na tua palavra. Irmãos, o que eu quero meditar com vocês de uma maneira bem breve, um pensamento bem tranquilo, é em Romanos 5, do versículo 1 ao 11, tá bom? O Romanos 5, o versículo 1 ao 11. Está escrito assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém. Irmãos, o que eu quero, um pensamento bem breve, assim, bem tranquilo, passar para vocês e também que para mim, assim, para meditarmos junto, é o seguinte: nós vivemos um tempo onde o pavor nos bate à porta, onde o medo ou qualquer tipo de sentimento contrário àquilo que Cristo nos ensina vem bater a porta e falar: ei, eu já coloquei muitas pessoas doentes lá fora, se você sair da sua casa agora, você pode pegar e, além do mais, você pode infectar toda a sua família e levá-los à morte. Então, eu boto o pavor em todos e te deixo trancado na sua casa. Então, a consequência disso é uma quarentena. E na quarentena ficamos em casa e enfrentamos os nossos próprios demônios. Por favor, entendam que demônio, eu não digo demônio por si mesmo, mas eu digo que enfrentamos a nós mesmos na circunstância de ficarmos a sós em casa. O texto que eu li tem o relacionamento com a gente de nos lembrar que Paulo escreve essa carta aos Romanos, que é muito eficiente para a nossa linha de raciocínio e pensamento, de lembrarmos e galgarmos dia após dia. Sabe, Paulo escreve para que nós nos gloriamos nas tribulações, porque da tribulação nós vamos produzir uma perseverança, e da perseverança, experiência. Na perseverança ainda, Tiago 1,4 fala que a perseverança ela tem que ter ação completa, para que a gente seja perfeito, para que a gente seja íntegro na vontade de Deus. Ou seja, a experiência vai vir através da nossa perseverança. E cada um no seu íntimo persevera de uma maneira só, que é se relacionando com Cristo, gerando cada um a sua experiência, uma experiência sincera com o Pai. E perseverando assim,
ele nos ensina que, perseverando desta maneira, nós vamos ter essa experiência, e nessa experiência nós vamos alcançar a esperança. E alcançando a esperança, nós vamos ter o Espírito de Deus nos enchendo o coração. Aqui no versículo 5, ele fala que, por causa da esperança, o amor de Deus é derramado em nosso coração. E sendo o amor de Deus derramado em nosso coração e ficando cheio do Espírito de Deus, não há espaço para medo, pois também nos é ensinado na Bíblia que o Espírito de Deus não vem para nos dar medo, mas sim poder, ousadia. O Espírito de Deus nos dá valentia. Então, lembre-se, quando num quarto, em casa, quando ansiedade, depressão, desespero, eu preciso fazer alguma coisa, te vir bater a porta e querer falar contigo, lembre-se que um homem, Deus desceu nessa terra, Jesus Cristo no madeiro se entregou, Ele derramou o seu sangue por nós. E isso quando nós ainda não éramos merecedores de sua graça, quando eu e você éramos pecadores, indignos, impuros de sua graça. Ele veio e se entregou, derramou o teu sangue. E ali no versículo 9, a gente pode ver que agora, sendo justificados por Deus, nós seremos salvos de sua ira. E ele continua no versículo 10 e no versículo 11 dizendo que não somente isso, que agora por conta do Filho nós podemos nos gloriar ao Pai. Neste momento, quando o desespero bater a porta, não ouça o desespero bater na porta. Lembre-se de Cristo Jesus, que um dia e até hoje bate na porta toda manhã e fala assim: Vinícius, eu trouxe o teu café da manhã. Sou eu, Cristo. Eu vim bater a porta porque eu te dou oportunidade para você se aproximar do meu Pai. Não deixe que nenhum mal venha te atormentar neste momento. Persevere com Cristo. Tenha essa experiência com Cristo Jesus. Seja transbordado pelo Espírito Santo. Deixe Ele tomar o teu coração, porque pois assim não vai ter espaço para medo. Lembre-se que agora, povo de Deus, Ele não vai deixar que o mal venha entrar em tua casa, porque um dia Ele se entregou e um dia você o amou e se dedica e tem Ele como Pai, e hoje não somos mais servos, mas sim podemos nos considerar como os filhos. Amém? Vamos ter um momento de oração agora, e que Deus abençoe e guarde a sua casa e sua família. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, que Tua graça, Senhor, venha alcançar vidas, Pai, quebrantar corações, Pai, e jogar fora qualquer sentimento, Pai, de temor, medo, Senhor, por conta desta pandemia, Pai. Senhor, que este tempo, Pai, não venha, Senhor, tirar das pessoas o amor que o Senhor colocou no coração delas, Pai. E que aqueles que ainda com um coração que não foi quebrantado, Pai, que venha ver o Teu Evangelho e a maravilhosa graça que o Senhor nos propõe, Pai. Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos nos permitir ser cheio do Teu amor, Pai, com o coração cheio de Tua graça, Senhor, porque um dia o Senhor derramou Teu sangue por nós e nos permite hoje, Pai, sermos chamados de filhos no meio de muitos, Pai. Senhor Jesus Cristo, guarde os Seus filhos, meu Deus. Não permita que o medo venha apavorar e nos deixar recluso dentro de casa. Que, Senhor, a valentia do Teu Espírito Santo alcance cada casa e cada vida. Guarde nossas famílias, guarde nossos lares, Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço e Te louvo, Paizinho. Amém, Senhor. Amém.